Bom dia, pessoal. Live Só Esporte no ar, a quarta edição do Live Só Esportes. Nesse junho, né, nesse mês de junho, no novo horário, né, às 11h30 da manhã. Em julho, voltamos ao nosso horário tradicional, que é às 8 da noite, sempre às segundas-feiras. E explicando logo de início, antes de apresentar o nosso convidado, que vocês já estão vendo, mas explicando a ausência do Anderson Firmino hoje, né, ele teve um outro compromisso de trabalho que ele esperava concluir em tempo, mas ainda está em fase de conclusão, então, infelizmente, ele não poderá participar. Eu comando aqui com vocês, Ted Sartori, entrevisto um rapaz que eu conheço há muito tempo, das coberturas esportivas, e é um cara de muita luta, literalmente. Leandro Guilherme. Leandro Guilherme, bronze em Atenas, 2004, bronze em 2008 em Pequim, um grande judoca, um santista por adoção, né, Guilherme? Bom dia para você. Bom dia, Ted. Na verdade, eu não nasci em Santos, mas a minha família toda é de Santos, né? E eu e minha irmã, a gente acabou nascendo na cidade de Suzano, meio que por engano, assim. Engano não, né? Mas é pelas questões da vida dos meus pais, assim. Meu pai foi trabalhar em Suzano e aí eles ficaram por 9 anos lá. Minha irmã nasceu lá, eu nasci lá. Só que quando eu tinha 4 anos, meus pais voltaram para Santos. E aí, desde então, eles ficaram aqui. Então, assim, eu não, na verdade, eu nem me lembro de Suzano, né? Eu comecei a estudar aqui em Santos, eu comecei a treinar judô aqui em Santos, minha vida toda foi em Santos. Então, de certa forma, eu sou santista, né? Na minha certidão de nascimento tem Suzano lá, mas é meio por acidente mesmo. É literalmente um acidente da vida, né, da família, né, conforme você conta, um acidente entre aspas, né? E, Guilherme, eu queria que você começasse falando primeiro. Vamos falar antes de falar do passado, vamos falar do presente. O que que você tem feito atualmente pós judô, né? Pós essa grande carreira que você teve? Então, na verdade, assim, eu oficialmente eu não encerrei minha carreira, né? Teve essa história da pandemia acabou virando um turbilhão na vida de todo mundo, né? Em relação principalmente a decisões, enfim. E eu estava nessa briga para tentar ir para os Jogos de 2020 em Tóquio. Eu tive um problema de lesão sério no joelho em 2013, e eu tive uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. E uma cirurgia que ela é séria, leva um certo tempo para você se recuperar, leva mais ou menos uns 6 meses. Eu acabei tendo algumas intercorrências e eu fiquei 2 anos afastado. Então, fiquei de 2013 a 2015 afastado, fiz 4 cirurgias para corrigir o problema. E aí eu acabei tendo outros problemas, porque tentaram acelerar meu processo para tentar ir para os Jogos de 2016, acabou não dando certo. E aí, em 2016, eu acabei trabalhando na transmissão dos Jogos, no Rio, e ali eu decidi que eu ia tentar, né, que eu ia tentar ir para os Jogos de 2020, pelo menos assim, eu ia fazer uma tentativa completa sem ter o lance da lesão me impossibilitando de buscar de verdade a vaga, né? E aí eu tive algumas dificuldades, principalmente do ponto de vista da confederação, né? Porque por uma política deles, eles começaram a investir um pouco mais nos atletas mais novos, né? E como eu estava vindo muito de baixo, eu teria que ter assim, eu teria que ter performances muito melhores do que os meus adversários para conseguir fazer com que as coisas acontecessem. E aí chegou um determinado momento que eu comecei a me bancar, eu consegui a autorização da confederação para efetivamente lutar as competições com recursos próprios. Só que as competições que acabaram sobrando para mim eram competições muito, muito fortes, assim, muito duras. Então, eram os Grands Slams, sabe? Eram competições que efetivamente eram muito fortes, eram muito concorridas, assim. Então, eu não consegui fazer uma programação redondinha, assim, de fazer competições menores, ir pegando ritmo, ir pegando confiança. Então, eu acabei tendo muita dificuldade nesse sentido. E aí teve uma outra coisa, né, nessa questão do meu retorno, que foi a mudança de regras. O judô mudou as regras várias vezes, vários anos, e eu estava afastado nesse momento. Então, eu estava sempre correndo atrás, sabe? Então, enfim, passado todo esse período, eu fiz uma última competição em Paris em fevereiro, esse ano. Acabou ficando muito difícil matematicamente de eu ir para os Jogos Olímpicos, de eu me classificar, de eu ter possibilidade até de competir ainda pela vaga. E aí, era final de fevereiro isso. Eu voltei em março, estava treinando,
E estava muito refletindo sobre isso, sobre a minha continuidade. Eu sou do Esporte Clube Pinheiros, então se eu continuaria ali fazendo uma transição ou não. E aí veio essa história do coronavírus, veio o adiamento dos jogos, e aí você dá uma refletida sobre tudo, né? Então, sobre se efetivamente vale tentar mais um ano ou não. Então, eu estou um pouco nesse período de reflexão sobre as coisas, sabe? Obrigatoriamente todo mundo parou, não dá para se treinar, não tem como você treinar de verdade, né? O que se faz é manter um pouco a forma física, ou se manter ativo, na verdade. Então, na verdade, assim, eu não dá nem para falar que eu estou fazendo pós-carreira, porque eu não digo que eu estou em pós-carreira ainda, entendeu? Eu estou nessa fase ainda de entender e assim, mas se efetivamente eu bater o martelo e seguir um outro caminho, uma coisa que eu tenho para mim é parar um pouco, né? Não ter muita pressa em relação às coisas, às decisões, aproveitar um pouco essa coisa de ter um tempo para mim, sabe? Eu me dedico ao esporte com muita intensidade desde os 5 anos. Então, eu nunca tive um período em que eu pudesse parar um pouco para refletir sobre a minha vida, refletir sobre as coisas, sabe? Então, eu acho que num segundo momento seria alguma coisa nesse sentido. Quando eu até explicando melhor, né, quando eu falei em pós-carreira, eu até ia comentar na sequência, até um erro de expressão, porque você também, inclusive, a pandemia e o consequente adiamento dos Jogos de Tóquio acabaram fazendo que você, acho que ia ser comentarista, né, da Globo, inclusive, tinha sido chamado para ser comentarista dos Jogos de Tóquio, né? Isso acabou também atrapalhando em todos os sentidos. Né? Sim, porque em 2016 eu trabalhei com eles, e aí em 2020 agora surgiu a possibilidade de novo. Eles sabiam que eu estava buscando a vaga, e aí acabou surgindo a oportunidade, acabou ficando difícil para mim, como eu te falei, matematicamente, acabou surgindo a possibilidade, assim, então eu estaria efetivamente envolvido com jogos, não lá em loco, não no Japão, estaria fazendo a cobertura por aqui, mas eu estaria de certa forma envolvido, assim, isso foi muito importante para mim em 2016, porque eu não participei dos jogos, mas eu estava lá vivenciando aquilo, sabe, então para mim foi muito melhor eu estar envolvido de alguma forma com os Jogos Olímpicos do que estar em casa assistindo, sabe, acho que teria sido muito mais difícil, e foi até, acredito eu, essa minha vivência ali por um outro ângulo, foi isso que até me motivou a tentar de novo, sabe, aí mais um pouquinho e assim, ver até onde eu iria, né? Você falou desse período de reflexão, né, que você está vivendo, até em função da pandemia, também do momento que você vive. Por outro lado, então, pensando bem, até que a pandemia, né, essa parada forçada pela pandemia, acabou sendo boa para essa reflexão. Né? Eu acho que sim, assim, tem os dois lados, né? Por um lado, se assim se os Jogos Olímpicos efetivamente acontecessem em 2020 agora, eu não sei, provavelmente isso teria dado uma antecipada na questão de eu fazer a minha transição, né? Tendo os jogos só em 2021, você ainda para refletir, porque tem tempo, assim, um ano é muita coisa quando você pensa em esporte. Então é muito provável que em muitas modalidades os atletas que eram os melhores desse ano já não vão ser os melhores do ano que vem. Já vai ter um pessoal talvez mais novo, um pessoal voltando de lesão, enfim, que vai estar num momento melhor do que em 2020, em 2021 do que 2020, né? E talvez aquele atleta de 2020 que estava próximo de ir para os jogos, talvez estivesse no auge da carreira, a gente não sabe como isso vai bater neles emocionalmente, né? De repente dá um desânimo, de repente a pessoa não tem força para se manter no mesmo ritmo. Então é muito complexo, não dá para saber. Então você reflete sobre tudo isso, como refletir, né? Mas de certa forma a pandemia ela tem me dado tempo para respirar essa coisa que eu quis, né? Que eu queria, como eu te falei, de ter um pouco de tempo, de não ter obrigações de ir a lugar nenhum, até porque a gente não está podendo ir a lugar algum, né? Então, e aí isso faz com que a gente organize um pouco, né? A gente se encare um pouco, a gente vá para dentro de si, repense a vida, pense o que realmente importa para a gente, o que a gente quer quando sair dessa situação toda, né? O que de repente a gente está adiando e vê que faz falta, enfim, essas reflexões que eu imagino que a grande maioria das pessoas estejam fazendo. E sim, eu acho que a pandemia acabou chegando num momento, embora seja uma desgraça enorme, né? Ela acabou chegando num momento para mim que eu estou conseguindo fazer bom uso desse fato. E dentre essas coisas que fazem falta, o judô certamente é a coisa que faz mais falta, né, Leandro?
Sim, faz falta se movimentar o corpo, né, efetivamente, porque quando você tenta fazer alguma coisa em casa, não é igual, né? E aí, poxa, você como atleta, assim, você sente o corpo dando uma definhada, ah, a gente tem histórico de lesão, então são algumas partes do corpo que eternamente a gente precisa estar fortalecendo, então aparece uma dorzinha ou outra ali por uma falta de fortalecimento, sabe? Então o corpo ele sente falta, né? Poxa, eu luto judô há 31 anos, então é óbvio que abruptamente você dá uma pausa dessa, assim, o corpo ele reclama, né? Seus hormônios reclamam. Então, sinto falta de um monte de coisa, né? De você ter a liberdade de ir para os lugares, de você encontrar algumas pessoas queridas e de treinar, enfim. Todo mundo está sentindo falta de alguma coisa, não tenho dúvida. E eu acho que não sei se dá para comparar, Leandro, mas embora o positivo da pandemia, no teu caso, né, em função da reflexão, mas tem essa coisa do timing, né, do que está acontecendo no judô quando você se lesiona e o que está acontecendo no judô depois que você se lesiona, e a pandemia é a mesma coisa, o que está acontecendo antes e o que vai acontecer depois. Né? Exatamente. Quando eu faço esse exercício, inclusive da pandemia, eu fico pensando, né? Poxa, se essa pandemia tivesse acontecido lá em 2016, não em 2020, né? Pô, para mim teria sido ótimo, porque eu teria ganho um ano, né? Para de repente voltar um pouco melhor, poder me reorganizar, enfim, essa história toda. E acabou acontecendo em 2020. Só que em 2020, talvez a gente parando para pensar, eu também não sei, né, Ted, porque a Olimpíada ela não está certa de acontecer no ano de 2021 também, né? Não se bateu o martelo, até porque a gente não sabe exatamente como é que vai ser, como é que as coisas vão se resolver, né? Tudo está um pouco incerto ainda em relação à pandemia. Então, assim, eu fico pensando se efetivamente os jogos não acontecerem, o que seria muito ruim, né? Imagina só eu ter feito todo um retorno, ter dado certo, ter me classificado para os Jogos Olímpicos e aí não ter os Jogos Olímpicos, né? Eu acho que seria pesado, assim, também, por um lado, né? Então, não sei, eu acabo pensando hoje em relação à vida, assim, de uma forma mais ampla, assim, acho que as coisas elas vão acontecendo, eu acho que a história do planejamento, a gente tem uma ilusão muito grande, né, do poder do planejamento, assim, e a vida dá uns tapas na gente de vez em quando, né, ela é muito mais aleatória do que a gente imagina. Então, assim, eu tô esperando, as pessoas me perguntam muitas coisas, né? E aí, o que você acha? O que você acha? Cara, não sei de nada, porque não tem como saber, né? Então, eu vou tentando surfar esse momento, tentando fazer com que esse tempo quietinho aqui seja proveitoso para mim, principalmente com o desenvolvimento pessoal, e quando as coisas efetivamente voltarem ao normal, ou pelo menos num novo tipo de normalidade, eu consiga ou abraçar o projeto olímpico ou abraçar novos projetos, entendeu? Esse tipo de coisa. Então vamos um dia de cada vez, né? É que nem a história da pessoa que tem um vício, né? É sempre uma vitória por dia, né? Então vamos lá, sim. Talvez até o que você falou, Leandro, seja um pensamento para quem, por exemplo, também está classificado para os Jogos de Tóquio e corre esse risco da Olimpíada não ser realizada. De repente é uma forma de se pensar também. Não que a pessoa, se não acontecer os Jogos de Tóquio, com outra idade, não estou falando de atletas com a mesma idade que você, atletas mais novos que sejam classificados, perdão, vou encerrar a carreira se não houver os Jogos de Tóquio, vou ficar decepcionado. Pode acontecer, depende do preparo de cada um. Mas eu acho que o que você falou talvez seja uma linha de pensamento a ser adotada até por atletas mais novos que, de repente, não estariam preparados com a frustração caso os jogos não acontecessem. Eu imagino que esses atletas eles estejam sofrendo com um pouco de ansiedade, assim, porque a indecisão, a indefinição, ela é uma coisa que gera muita ansiedade na gente. E aí, assim, você se prepara a vida inteira e de repente você tem o ano dos Jogos Olímpicos e aquilo não acontece. Então, como é que cada um vai lidar com isso realmente é uma incógnita, assim, eu acho que aquele que se adaptar melhor, aquela que se adaptar melhor vai ser quem vai efetivamente conseguir fazer um bons Jogos Olímpicos caso eles aconteçam no ano que vem. Se eu tivesse na situação desses atletas, eu, assim, estaria tentando treinar o máximo possível, embora seja difícil, né, como eu te falei, e estaria pensando um passo de cada vez, assim, e realmente eu acho que a grande luta seria esse controle da ansiedade, né, e nem pensar, eu acredito que os atletas nem pensam na possibilidade de não ter os jogos de 2021, assim, o pessoal estaria
Acho que está todo mundo pensando no retorno, sabe como é que vai ser. E eu acho que nem vale a pena mesmo pensar nessa possibilidade, porque vai gerar mais angústia, vai gerar mais sentimentos ruins, assim, numa coisa que a gente vai estar projetando e que talvez nem aconteça. Então, assim, eu acho que é isso. Acho que o atleta ele vai ter que passar, viver o dia após dia ali, exatamente isso. Assim, o que tiver. Então, eu vejo o caso do judô, por exemplo, o pessoal está indo treinar em Portugal no mês que vem, né? A princípio vai ter esse treinamento. Então, é uma coisa para os atletas já já abraçarem, se agarrarem ali. Não, vai ter um treinamento, eu vou estar ativo, vou estar em equipe de novo. Então, esse tipo de coisa, eu acho que dá um pouco de alento, sabe, para todo mundo e volta um pouco a motivação, enfim. E a gente falou bastante do presente, né? Vamos voltar um pouco no tempo, né? Que é outro remédio, aliás, para os atletas desse período também, é recordar as conquistas, que aliás é o que mais se faz na TV atualmente, é o que os atletas fazem, esse exercício, né, de recordação, de reminiscências. Voltando lá atrás, né, voltando para. Imagine-se em Atenas em 2004. Eu queria que você falasse um pouco daquele momento pré-Olimpíada, que você estava prestes ali a já classificado, já garantido, embarcando para Atenas e para a tua primeira Olimpíada. Eu queria que você falasse um pouco, relembrasse um pouco daquele momento primeiramente. Então, quando você vai para a Olimpíada, tudo muito empolgante, né? Assim, como eu falei na pergunta anterior, né? Vive em função disso, e de repente você está vivendo um sonho ali, então parece uma criança com um brinquedo, sabe, novo, assim, você está cheio de esperança, feliz de estar realizando um sonho, você fica feliz de toda a dedicação de uma vida efetivamente funcionar, dar certo, né, você viver aquilo. E o meu processo seletivo para Atenas ele foi muito conturbado, né? O meu adversário ele acabou machucando, então a seletiva ela foi adiada, eu fui o último a ter a vaga definida, enfim, foi uma coisa meio diferente do restante da equipe, e eu fui conquistar a vaga 2 meses antes dos jogos, alguma coisa assim, 3 meses antes, foi muito na véspera. E aí, quando eu fui viajar, assim, eu estava muito feliz, assim, mas é óbvio que você tem um pouco de dúvida das coisas também, é claro, né? Então, eu lembro que a gente fez um treinamento anterior a ir para a Europa, a gente fez em São Paulo, e eu treinei muito mal, assim, sabe? Eu lembro que eu não derrubava ninguém no treino. Tinha até eu lembro de eu lutando com os faixas verdes que tinham na época, eu não conseguia derrubar um faixa verde. Eu falei, caramba, cara, eu não consigo derrubar um faixa verde, o que eu vou fazer na Olimpíada, né? E aí eu lembro que a gente foi para Portugal, para Coimbra, para fazer uma aclimatação antes de ir para Atenas. E lá em Atenas eu continuei treinando, em Coimbra eu continuei treinando muito mal. As coisas não encaixavam, sabe? Não encaixavam, não encaixavam. E aí eu lembro que teve um dia que eu treinei com um português que ele tinha sido medalhista olímpico nos jogos anteriores em Sydney, em 2000. Ele era um peso acima do meu. E aí eu treinei bem com ele, eu derrubei esse cara, eu falei, pô, talvez tenha alguma esperança aí no fim do túnel e tal. E aí, assim, eu lembro que quando eu cheguei em Atenas e eu fiz o primeiro treino, eu me senti muito. Eu senti muito com a sensação de missão cumprida, assim. Missão cumprida no sentido de ter me preparado o melhor que eu podia para os jogos, dentro das minhas possibilidades, assim. Acontecesse o que acontecesse. Oi? Acontecesse o que acontecesse, você já se sentia, né? Não, na verdade, assim, óbvio que eu queria fazer um bom papel nos jogos, assim, mas eu tinha muito aquela questão de. A minha consciência estava muito leve em relação ao que eu poderia ter feito para estar bem para aquele momento. Então, eu lutei aquela Olimpíada, eu estava com a mão fraturada, tinha uma fratura no osso escafoide aqui, que eu teria que fazer uma cirurgia quando eu voltasse para o Brasil. Tinha uma lesão no quadril também, que ela era cirúrgica. Então, assim, eu estava todo machucado, cheio de dor, e mesmo assim eu treinei o melhor que eu pude, me esforcei muito enquanto eu estava no Brasil. E aí eu lembro que o treinamento, quando você está na Vila Olímpica, o treinamento ele tem hora para acontecer e você tem um limite ali de mais ou menos 1 hora de treino. E eu lembro que a gente treinou 45 minutos e os técnicos deixaram livre para a gente fazer o que a gente quisesse, assim. E aí teve atleta que foi fazer entrada de golpe, foi fazer estudo técnico, cada um foi fazer uma coisa, assim. E aí foi quando me deu essa sensação do tipo, pô, eu tô pronto, sabe? Eu fiz tudo que eu tinha que fazer. E eu acho que o fato de eu ter me preparado da melhor forma, dentro das minhas limitações da época, fez com que eu lutasse uma Olimpíada livre, assim, sabe? De qualquer arrependimento, qualquer coisa do tipo. Eu tava realmente livre para dar o meu melhor ali no dia. Perfeito. E aí,
eu queria que você contasse um pouco também, relembrasse um pouco da tua trajetória, das lutas, assim, qual que você considera mais marcante? Claro que a do bronze certamente é a mais marcante por ser a da luta da medalha, mas tem alguma outra, tem algum momento que você queria destacar daquela campanha que você lembra com mais carinho, com mais tristeza, em função de acabar sendo um bronze, então, mas faz parte da campanha. Então, eu lembro da minha primeira luta. Minha primeira luta foi a primeira luta do dia, foi contra um espanhol, que ele era o atual campeão europeu. E eu tinha treinado com ele naquele ano, no começo do ano, e eu tinha sentido ele um adversário muito duro, assim, você vê que ele estava muito bem na época. E aí teve uma coisa curiosa, porque como a minha luta era a primeira, e o ginásio era muito longe da Vila Olímpica, eu saí logo no primeiro ônibus que tinha disponível. Aí eu saí, fui pro ginásio, tal, fui um dos primeiros a chegar, fiz um bom aquecimento, amarrei a mão, tudo direitinho e tal, e o meu adversário ele não chegava. Não chegava, não chegava. No final das contas, ele acabou chegando no ônibus, que era... Ele chegou na área de aquecimento na véspera da luta mesmo, assim, bem em cima do laço. Ele não teve nem muito tempo de aquecer. Isso, para mim, acabou sendo bom, assim, eu entrei mais confiante na luta ainda, porque eu pensei, pô, eu tô pronto pra luta, e ele vai estar meio frio ainda, sabe? Pô, numa Olimpíada, primeira luta do dia, ansiedade pra caramba, eu acho que eu tenho uma boa chance de ganhar essa luta. Então eu ganhei a luta, era uma luta importante, era uma luta dura, e assim, a primeira luta é sempre a mais importante, porque, obviamente, sem ela nada acontece, e é quando você tem aquele momento de tensão maior, você está se ambientando na área de competição tal, então assim, ela é uma luta-chave. Então essa luta foi uma luta muito importante. Teve a luta que eu perdi para o francês, né, que foi a quarta luta. Ele era o atual vice-campeão mundial e bem mais velho do que eu. Acabei perdendo de punição, muito por inexperiência mesmo, sabe? Eu era muito novo na época, né? Eu tinha algumas limitações na época que não me permitiram ganhar aquela luta. E aí teve uma outra luta além da disputa de terceiro que foi muito marcante, que foi a luta da repescagem, que eu lutei contra um israelense, que na verdade ele era belorrusso, naturalizado israelense. Ele era um atleta muito forte, ele já tinha sido campeão europeu também, e foi medalhista no europeu daquele ano, e ele tinha um estilo muito esquisito, assim, muito estranho, muito alternativo. E eu estava muito perdido na luta, não sabia muito o que fazer, eu estava perdendo a luta, e aí faltando 40, 50 segundos, ele deu uma entrada, ele caiu de costas, né, quando você, como se caísse de 4 apoios, assim, para se defender, e aí, naquele momento, eu consegui encontrar um espaço para estrangular esse israelense, faltando 40 segundos, assim, e encaixou direitinho. Aí você vê que ele conseguiu olhar para o relógio, assim, ele estava roxo, você vê que ele tentou resistir o máximo que dava, mas não tinha tempo suficiente, ele ia acabar desmaiando se ele não batesse, se ele não desistisse, né? Então, acabei virando a luta, assim, faltando segundos, sabe? Então, você vê como algumas coisas vão acontecendo no dia ali também que vão se encaminhando, né? E Leandro, conquistar a medalha, ainda que o bronze, né, lógico, os 3 melhores, você tinha 20 anos, né, se me fala mesmo, mas está com 36, né? Tava com 21. 21, já tinha 21. Você está com 37, então vai fazer? Eu faço 37 em agosto. Em agosto tá para fazer. Ganhar aquela medalha, para ti, às vezes para quem é mais jovem, tem 2 tipos de sentimento, né? Você se sente muito feliz, querendo mais, mas você também, há os que se sentem um pouco onipotentes. No teu caso, como você sempre foi um cara muito centrado, muito tranquilo no que você fez, no que você sempre fez, certamente aquela medalha te impulsionou ainda mais, né? Desde Atenas até a tua chegada ao Brasil e no decorrer da tua carreira. Né? Quando eu ganhei a medalha, eu senti um alívio muito grande, assim, porque eu sempre me cobrei muito, sempre me pressionei muito, e óbvio que da forma que eu toquei a minha vida, né, de muita dedicação, assim, é um investimento muito alto que você faz, né? Você abre mão de todo um outro lado da sua vida em detrimento daquilo. Então, da sua vida, até de uma outra vida profissional, dos estudos, você não consegue se dedicar da forma que você gostaria para ter uma carreira promissora numa outra área. Então, é um tiro no escuro que você dá, né? Porque você mergulhar no esporte de cabeça e sonhando ganhar uma medalha na Olimpíada é uma coisa que a regra é você não ganhar a medalha. A regra, na verdade, é você não ir para os Jogos Olímpicos, né? O que acontece com a maioria. Então, realmente é um risco muito grande que se corre.
Então é um misto de felicidade com alívio quando eu ganhei a medalha olímpica, assim. E já vi alguns atletas falarem a mesma coisa, terem a mesma sensação. E aí, quando eu voltei de Atenas, eu voltei muito empolgado para ir para a próxima Olimpíada, para continuar a carreira, para conquistar outras coisas que eu queria conquistar. Eu não tinha medalha de campeonato mundial, eu não tinha participado de Jogos Pan-Americanos, então tinha uma série de coisas que eu precisava. Eu não tinha medalha de circuito europeu, por exemplo, de competição na Europa, então tinha um monte de coisa que eu ainda tinha que conquistar. E aí eu voltei dos Jogos, fazendo as 2 cirurgias, né, do punho e do quadril. Eu voltei, quando eu voltei a competir em 2005, eu competi bem, assim, eu fiz umas competições muito boas, eu ganhei a seletiva muito bem, assim, a gente fez uma competição na Europa que eu ganhei a competição, eu estava super bem, e aí eu fui lutar o Campeonato Mundial em 2005, e ele foi meio que um divisor de águas para um momento ruim, assim, da minha carreira, porque eu estava com uma lesão no ombro, e que eu fui meio que treinando em cima, eu tinha que competir e tal. E aí quando eu cheguei lá esse campeonato mundial foi no Egito. Eu cheguei lá, eu peguei uma chave boa, fui andando na chave, mas foi uma competição que eu me senti um pouco desfocado, assim. Parecia que eu tava treinando, e isso é ruim, porque, não sei, às vezes você dá realmente uns momentos que você perde um pouco a atenção. E A aí eu tava, tranquilidade, às vezes, que atrapalha? não entendi. Tranquilidade excessiva que às vezes atrapalha? Eu acho que nesse caso não foi nem a questão da tranquilidade. A tranquilidade ela é importante, assim, mas era uma coisa como se eu tivesse disperso, entendeu? Esse é que é o problema. Uma coisa é você estar focado e tranquilo. Então você está atento às coisas que estão acontecendo. Outra coisa é quando você está tranquilo, mas você está disperso. Né? Eu estava um pouco disperso ali. Não sei se a gente chegou muito antes. Enfim, tem uma série de coisas que a gente tenta imaginar o porquê que aconteceu, mas é um pouco difícil, assim. E eu estava disperso na competição. E aí, nas minhas quartas de final, eu tava ganhando a luta. E aí eu perdi essa luta faltando 2 segundos para acabar o combate. Eu tava ganhando, aí eu ia fazer a semifinal contra um italiano que eu nunca perdi na vida. E aí eu faria a final do Campeonato Mundial e poderia ser minha primeira medalha de Mundial ali, enfim. E aí eu acabei perdendo a luta pro holandês. Logo em seguida eu já lutei a repescagem, ganhei, mas aí eu tive o tempo entre a manhã e a tarde para disputar a medalha e minha cabeça começou a pifar, assim, eu estava com a possibilidade de fazer a final na mão e perdi, né? E no mesmo dia, o meu companheiro de quarto estava lutando junto, o João Derli, e foi andando na competição e foi campeão mundial. Então tudo isso mexeu muito comigo, assim, porque eu falei, caramba, cara, eu podia estar ali, sabe? E aí começou um momento muito ruim na minha carreira, assim, porque junto disso esse meu problema no ombro deu uma agravada. Eu acho que tudo isso que aconteceu no Campeonato Mundial deu uma mexida comigo, assim, porque de certa forma eu ainda era novo, né? Eu tinha ganhado uma medalha na Olimpíada, mas eu era novo ainda, eu tava meio que aprendendo algumas coisas. E aí eu comecei um período meio mais ou menos, assim, em 2006, na época a gente não tinha Campeonato Mundial, só tinha Campeonato Mundial por equipe. Eu fiz uma boa campanha, fui um atleta que não perdeu nenhuma luta na competição, mas comecei a ter resultados ruins, eu estava muito inconstante. Aí o ano seguinte foi os Jogos Pan-Americanos, aí foi quando eu machuquei as costas, que eu tive uma lesão seríssima nas costas. Então eu mergulhei num momento muito pior, mas eu consegui me reconstruir depois em 2008, mesmo com as costas doendo, mesmo tendo que fazer outra cirurgia, dessa vez nas costas, né? Eu consegui melhorar meus resultados, eu ganhei medalha nas principais competições do ano de 2008, e aí acabei chegando lá nos Jogos e ganhando outra medalha. Então, assim, esse pós-2004, eu tive muitos altos e baixos, assim, né? Então poderia ter sido um pouco mais linear, mas algumas intercorrências acabaram me dificultando, assim, eu tive que ir na marra e amadurecendo, aprendendo, enfim. Aliás, você falou um negócio, eu lembro dessas duas operações que você fez logo depois da volta de Atenas, né? Aliás, era uma constante, né? A gente, quando queria falar com o Leandro Guilherme, geralmente, não é exagero, você vai confirmar isso, falar pelo telefone, você está se recuperando de alguma lesão ou de alguma cirurgia que você estava fazendo em razão de coisas que acontecem, são inerentes ao esporte. Você falou do João Derli, né, antes da gente partir para Pequim, um assunto à parte. Né? O João Derli virou político. Né? O Aurélio Miguel
Antes disso, também um grande nome do judô, medalhista de ouro em Seul, 88, também foi para o campo da política. Alguns atletas fora do judô também, no caso da Leila, do vôlei, enfim. O Luiz Lima, seu nadador também, que virou político. Enfim. É uma carreira que você já pensou também? Né? Já te convidaram nesse sentido ou não? Não, nunca nem passou perto da minha cabeça de entrar na política, assim, não acho que eu tenha muito perfil, sabe, realmente as habilidades necessárias para ser um político, assim, sabe, é um estilo de vida também que não me atrai muito, sabe, então nunca nem cogitei, assim, nunca nem passou pela minha cabeça, nenhum tipo de política, na verdade, né, nem dentro do esporte, nem não tô falando nem da política partidária mesmo, assim, eu tô falando, Cara, mas nem da política esportiva eu tive vontade, eu tive aspirações, assim, realmente eu tenho falta de vontade, assim, o João foi deputado federal, né, depois ele virou agora secretário de esporte do estado do Rio Grande do Sul, aí ele saiu do cargo, agora ele vai tentar a eleição para prefeito de Porto Alegre, né, então tem várias histórias, tem o João, tem o próprio Aurélio, tem o Romário, né? Alguns jogadores de futebol também entraram um pouco na política, enfim. Acaba sendo, como teoricamente assim a ideia de parlamento é para você pegar representantes de vários meios, nichos da sociedade, acho que é natural você ter atletas também, né? Que tentem representar ali a classe, enfim. E até para brigar por algumas melhorias, algumas possibilidades para o esporte. eu até comentei isso porque o bichinho tem o bichinho do esporte, né, que pica e não sai mais, né? O bichinho da política também é um problema, porque você falou até citou o exemplo do João Derli, né, que eu tinha comentado. O cara entra na política e vai tentando galgar outros passos. É mais ou menos como a vida do esportista que tenta galgar outros passos na carreira, né? E falando em galgar outros passos na carreira, queria te perguntar agora de Pequim, né? Você falou o início, né, no final da tua outra resposta, antes da política. Eu queria que você falasse um pouco agora de Pequim. É outro momento, né? É um Guilherme mais experiente, talvez no grande ano da tua carreira. Então, eu não sei se é o grande ano. É óbvio que quando você ganha uma medalha olímpica, acaba sendo um dos grandes anos da sua vida, né? Muito importante, assim. E Pequim, para mim, foi um ano de muita reconstrução, porque eu passei essas dificuldades todas que eu te falei, e eu, assim, as lesões que eu tive para Pequim foram muito sérias, assim, essa lesão que eu tive nas costas, eu sofri muito com ela. Foi a lesão que mais me gerou sofrimento de dor, assim. O joelho me gerou um sofrimento de ficar muito tempo afastado e de ter prejudicado minha carreira, o andamento da minha carreira, porque eu acabei voltando num timing que eu tinha que ficar sempre correndo atrás. Cada evolução que eu fazia, eu já estava atrasado, né? Mas lá eu tinha dor, eu tinha uma dor que era absurda, assim. Então, como é que começou essa minha dor nas costas? Antes da gente lutar os Jogos Pan-Americanos no Rio, em 2007, a gente fez um treinamento na França e eu estava com um incômodo muito grande. Eu senti uma dor irradiada, né? Era pro lado direito, assim, saia da lombar, passava pelo glúteo e até a coxa, assim, lado direito. E me incomodava, não conseguia treinar bem. Só que de lá, a gente já ia direto para a Vila Pan-Americana. Chegando na Vila Pan-Americana, eu não conseguia treinar. E aí o nosso médico chegou na vila, o Wagner Castropil, ele me deu um medicamento e sugeriu que eu passasse na quiropraxia. Passei na quiropraxia, tomei o remédio, como mágica minha dor melhorou, assim. Aí eu voltei até a sorrir, porque eu conseguia treinar, tá? Falei, pô, agora eu consigo lutar nos Jogos Pan-Americanos. Fui lutando, e aí na semifinal contra o cubano, no finalzinho da luta, fui tentar fazer uma chave de braço nele, e nessa chave de braço você faz muita força com a lombar. E aí eu senti um estalo, assim, como se fosse um estalo realmente, na altura da lombar, e eu saí com muita dor, eu não conseguia andar. Só que, infelizmente, momentos antes, o Flávio Canto, que tinha lutado também no dia, fraturou o cotovelo. Então, toda a estrutura médica, enfim, de saúde, estava em cima do Flávio. E aí, quando eu cheguei nessa luta, eu fui para a área de aquecimento, eu deitei, fiquei largado lá, sem ninguém.
e eu não conseguia me mexer, eu achava que aquilo ia melhorar, eu não conhecia a raiz do problema. E aí depois que o pessoal foi ver que eu não me mexia, que eu estava lá arrebentado, largado, e aí começou a movimentação para tentar me recuperar para a luta final. Tentaram várias coisas, assim, veio um fisioterapeuta da Vila Pan-Americana para fazer umas manobras, me deram remédio, e aí já estavam me chamando para lutar a final. Eu tava com, eu acho que eu lutei de kimono azul, a final, alguma coisa assim, eu tava de kimono branco ainda, e aí estavam me chamando, era a última chamada, eu tinha que ir para a área de luta, e aí o pessoal me deu injeção com anestésico mesmo nas costas para dar uma amenizada. Só que eu entrei para lutar, não tinha a mínima condição, assim. Aí eu tentei entrar um golpe lá de qualquer jeito, o atleta me reverteu, eu perdi a luta. E para mim foi muito difícil aquilo ali, porque, pô, Jogos Pan-Americanos, no Brasil, lesionado, acabei perdendo a final. Foi um baque muito grande, foi um golpe muito forte. Sofri muito com a dor depois. Logo em seguida teve o Campeonato Mundial. Eu não fui cortado da equipe, mas eu não tinha a mínima condição de lutar. Eu não treinei nada para o campeonato, não tinha condição física para tal. E aí foi um mundial que a gente teve 3 medalhas de ouro, né? E aí você se sente, muito, como competidor, você se sente muito o lado B do negócio, assim, sabe? Você fala, caramba, cara, que situação que eu tô, sabe? Sendo que os Jogos Olímpicos iam acontecer em menos de um ano, e eu tinha que me classificar para os Jogos ainda, né? Eu teria que render ainda nas competições da Europa no começo do ano, em 2008, para, né, efetivamente conseguir minha vaga para os Jogos. E aí eu fiz um baita de um trabalho, assim, eu agradeço muito, inclusive, ao Filé, o Newton Petroni, que ele era fisioterapeuta do Santos Futebol Clube na época, e ele abraçou minha causa, me ajudou, me atendia de manhã e à tarde, sabe? É um cara que eu sou eternamente grato por isso, e por ele ter me apresentado um cara que acabou virando meu amigo, até hoje eu falo com ele, que é o Luiz Cipião, que é um psicólogo. Então ele conhecia esse cara e ele falou, ó, Leandro, já que você não consegue treinar o corpo, que não pode treinar o corpo, vai treinar a mente. E aí eu falei, cara, eu vou abraçar essa ideia. E aí eu comecei a fazer esse trabalho com o Cipião. Então, o meu treino, o que era? Fisioterapia e treino mental. Fisioterapia, treino mental, melhorar algumas coisas internamente. E aí, em 2008, logo no começo do ano, a gente foi para a Europa e eu tinha que ganhar pelo menos uma medalha numa competição na Europa para classificar para os Jogos. E aí eu fiz uma competição muito difícil na Alemanha, que hoje é um Grand Slam, e aí eu ganhei, fiz 7 lutas, ganhei minha medalha lá, fiz uma parte de uma competição, assim, e classifiquei para os Jogos. Depois eu fiz uma outra competição na Rússia, que também é um Grand Slam, hoje em dia, ganhei medalha também, então eu comecei a chegar um pouco mais confiante para os Jogos, né? A única dificuldade, o que era? A dor nas costas, ela foi se agravando. Ela foi se agravando, e aí eu fazia fisioterapia, fazia acupuntura, cheguei a fazer 2 ou 3 infiltrações, então de realmente ter numa máquina de tomografia, o médico, ele introduzia um catéter bem nas suas costas mesmo ali, fazer a injeção de anti-inflamatório. Tentei de tudo, assim, mas já estava num ponto que não tinha como, eu tinha que realmente operar, tinha que tirar aquele disco herniado. E aí eu fui lutando contra isso, assim, sabe? Chegou um momento, até um mês antes de ir para os Jogos, que eu fui fazer um treino aqui em Santos. O primeiro movimento que eu fiz, eu não conseguia me mexer. Eu voltei para casa meio que, assim, cara, eu não vou, assim, eu não vou conseguir lutar, o que eu vou fazer lá, né? Eu cheguei a pegar o telefone na mão, assim, para ligar para o coordenador técnico da seleção e falar que não iria. Aí nesse dia eu estava aqui em Santos, minha mãe foi muito importante nesse dia, porque ela me deu uma acalmada e tal. Aí no dia seguinte eu acabei treinando um pouco melhor, fui para os Jogos assim. E aí lá no dia dos Jogos, assim, é interessante como você entra num estado mental para realizar as coisas, né? A minha primeira luta, eu estava lutando muito mal, porque eu estava com dor, e o ginásio lá era muito frio, como estava muito quente em Pequim, os caras ligaram o ar-condicionado, acho que na potência máxima que existia lá, potência Alasca, e aí eu estava perdendo a minha primeira luta para o argentino. E aí me deu uns 5 minutos, eu falei, cara, eu preciso me mexer aqui, porque senão as coisas não vão acontecer. Virei a luta, ganhei, aí comecei a andar na competição. A luta que eu perdi foi contra o coreano, que acabou sendo vice-campeão olímpico depois. E aí, nessa luta, eu ainda machuquei o ombro, porque como eu não tinha as costas para fazer ancorar algumas forças, eu usava muitos braços. E aí o meu ombro luxou no momento ali da luta. Então eu lutei a Olimpíada, continuei os jogos ali com o ombro luxado,
com as costas doendo e com o menisco machucado, porque como eu não conseguia fazer golpes em pé, que tivesse sobrecarga por causa das costas, eu fazia só golpe batendo o joelho no chão. Então, de tanto bater o joelho no chão, meu menisco também foi pro vinagre. Então, assim, no final do dia, quando eu fui tomar banho, eu só deixava a água cair, eu não tinha condição de nem me ensaboar, sabe? De tanta dor que eu tinha. E aí foi isso, assim. Aí até eu fazer as cirurgias, eu fiquei 3 semanas sem dormir, assim, literalmente, porque as minhas costas estavam de uma forma já que eu não tinha possibilidade de me mexer, estava bem ruim. Eu estava tomando remédio neurológico, inclusive, porque por causa de lesões no nervo, assim, sabe, de tanto esforço ali. E foi isso, assim, aí falando dos jogos em si, da sensação, assim, ali para mim foi muito uma sensação de poder de realização que eu tenho, assim, sabe, eu tava numa condição ali que ela não era propícia para lutar, não tinha condição, eu mal levantava da cama, e eu consegui lutar uma Olimpíada e ganhar uma medalha, sabe, então isso é uma coisa que demonstra muito o meu poder de superação, de determinação. Infelizmente foram Olimpíadas que eu não consegui lutar no melhor da minha forma física, mas talvez eu tenha lutado no melhor da minha forma mental e espiritual, assim, foi quando eu consegui me voltar para mim e tirar o melhor do que eu podia no dia. Esses treinos da mente, né, que o psicólogo, que o Filete apresentou, você ainda usa? Tem alguma coisa que você sempre guarda assim como mantra, como alguma coisa que você use com mais frequência? Então, Ted, eu acho que uma das coisas mais importantes foi o entendimento do que eu era como pessoa também, né? Uma coisa muito mais complexa, porque eu, como atleta, assim, eu tinha os meus. Eu sempre tive a minha forma de encarar a competição, né? Eu sempre fui um cara que tive um poder de foco muito grande, a não ser em alguns momentos, como, por exemplo, aquele campeonato mundial que eu te falei, que acabou que eu estava um pouco disperso. Então, assim, eu sempre treinei muito, então, de certa forma, até como eu fui criado, né? No tatame, dia após dia, sempre ultrapassando meus limites, sempre me superando, isso fez sempre com que eu conseguisse encontrar um ser interno aqui. É como se você entrasse numa bolha, entendeu? Para você conseguir lidar com aquele sofrimento físico que é o treino de alta intensidade que você não pode parar e o cérebro está te mandando parar, você tem que entrar numa bolha, numa cápsula ali que para você superar aquele negócio. E aí é como se você se anestesiasse a todo tipo de dor, né? Então, de certa forma, eu sempre fui criado para isso, sempre fui treinado para isso. Então, a competição para mim nunca foi um problema. Eu me sentia confortável naquilo tudo, né? Eu sabia o que eu queria. Eu acho que uma das coisas que mais me dificultava naquela época era mais o Leandro, o homem, assim, o ser humano, sabe? Então não era uma questão de foco, não era uma questão de alguns exercícios, alguma coisa assim. A minha velocidade de reação ela é absurda, então eu poderia treinar um pouco mais, mas assim, já era muito acima da média, meu poder de foco já é muito acima da média. Então, essas coisas que te bloqueiam para competir, eu não sofria desse problema. Mas eu acho que coisas que aconteceram comigo ao longo do ciclo, né, principalmente, estavam me prejudicando. Né? Jogos Pan-Americanos, a lesão, talvez aquele campeonato mundial tenha sido muito marcante para mim também nesse sentido. Então, eu acho que trabalhar essas coisas, você entender que a gente vai criando alguns mecanismos que vão sabotando a gente, e mais importante, você se olhar no espelho e ver que você é o seu pior problema, né? E você ter coragem de se encarar e de mergulhar dentro de si e tentar desfazer uma série de amarras que você tem, e que é muito difícil, acho que é a pior luta de todas no final. Esse foi o principal trabalho, né? Então, acho que esse legado que fica, para mim, é que a gente está numa eterna evolução, né? E que a gente não é um bicho pronto. Por mais que a gente passe por algumas experiências e amadureça, e assim, geralmente a gente vai se deparar com uma nova situação que a gente não sabe como agir naquilo, né? E às vezes a gente não vai ter aquela capacidade psíquica, aquela maturidade de encarar aquilo. A gente vai ter que passar por um outro processo, entendeu? Então, eu acho que a grande lição que eu tive é que a gente é um eterno ser em aprendizado, assim, eternamente, até o dia da minha morte, eu vou estar sempre me deparando com situações que eu vou ter que estar me lapidando, melhorando, e que a gente sempre sai disso um pouco melhor. Essa situação que a gente está vivendo nesse momento é uma delas, né? Até que ela culminou junto nesse momento mais de final de carreira,
as aspirações que eu tenho para a vida pessoal, profissional. A gente está no meio de uma pandemia, então tudo isso isso acho que o grande aprendizado de estudo é que a gente sempre pode melhorar e que as crises elas sempre passam, né? E que é importante a gente sempre buscar sair melhor delas. Esse é o mais importante. E na ocasião, né, quando houve esse contato com o psicólogo, também juntou-se com o Filé, que é considerado, lógico, um grande profissional, mas tem aquela brincadeira que ele é um milagreiro, né? Ele consegue coisas absurdas, né, com o trabalho dele. O Filé é um cara que ele é muito curioso e é muito estudioso, assim. Então o Filé, ele faz um tempinho que eu não falo com ele, mas pô, o Filé estava fazendo medicina, pô, até um pouco tempo atrás. Não sei se ele se formou, mas o Filé, ele conta uma história interessante, que ele foi para... Acho que ele era fisioterapeuta... Eu não vou lembrar de que time, talvez do Flamengo, eu não vou acertar o time, mas eles fizeram uma excursão na China, e aí, num determinado momento, ele viu um atleta chinês torcer o pé, e um fisioterapeuta, enfim, terapeuta, médico, seja lá o que for, lá chinês, entrou, pegou o atleta, colocou uma série de agulhas e fez eletroacupuntura. E o cara saiu dali pronto para jogar. E eu lembro que ele falou a seguinte frase, ele falou, cara, tô perdendo alguma coisa. E isso é muito do Filé, assim, o Filé, ele tem uma série de técnicas, né? É um cara que estudou muito, então ele faz, eu vejo comigo, assim, ele fez acupuntura, ele fez osteopatia, ele fez outros tipos de terapia manual, cara, tudo que você pode imaginar de técnicas de fisioterapia, ele dominava e ele fazia, né? Então, assim, isso é uma coisa... E aí tem algumas coisas do corpo, o corpo é um sistema, né? Então tem umas coisas meio bizarras, assim, que quando você não tem muita experiência, assusta. Então, pô, eu tô com dor nas costas. Aí a pessoa vai lá e mexe na sua panturrilha. Aí melhora. Aí você fala, pô, isso é um milagre, né? E o cara é bruxo, porque, pô, o cara mexeu no meu dedinho e melhorou meu ombro, sabe? Tudo meio Kudoin. A gente pensa muito que se tá com dor nas costas, você tem que mexer nas costas, mas não é bem assim que funciona. E aí e tem isso, né? E o Filé domina essas técnicas. E ele gosta também de pagar um pouco de mistério, né? Porque o que é isso, tal? Aí ele fala, não, tal. Então ele gostava de fazer um pouco de mistério. E o Filé, ele tem uma coisa também espiritual forte nele. Ele é um cara de muita fé, assim, ele é espírita. Então quando você junta tudo isso, assim, acaba se tornando esse personagem meio que lendário aí, né? E a gente, na tua explanação antes, né, você citou, só para lembrar quem está nos acompanhando, o Wagner Castropil, que é médico da Seleção Brasileira de Judô, e também foi judoca, né, foi aos Jogos Olímpicos de 92, né, o Flávio Canto, né, que hoje trabalha aí como apresentador. Leandro Guilherme, apresentador, não tem chance, né? Comentarista pode ser, apresentador não. Cara, assim, Ted, eu acho que uma das coisas que eu descarto hoje é o lance da política, assim. Isso é uma coisa que eu não tenho vontade, entendeu? Assim, a gente nunca sabe as coisas, o andamento das coisas, né? Eu aprendi a gente nunca dizer que dessa água nunca vai beber. Mas, assim, é coisas que eu tenho vontade e não tenho vontade. Eu nunca pensei em ser apresentador, eu nunca tive aspiração disso também. A bem da verdade, eu sempre vivi muito minha vida em função do esporte, né? E assim, eu quando eu fiz a minha participação lá eu já tinha feito algumas participações anteriores, porque naquele período que eu estava operado do joelho, então tiveram os campeonatos mundiais e a Sport TV cobria e eu fui chamado para participar junto e tal. E os caras até testavam umas coisas comigo, assim, de eu cobrir umas coisas, de eu fazer outras tal. Mas eu sempre me fechei, né? Porque eu sempre fui atleta, minha dedicação como atleta e não cabia outras coisas. Quando você é atleta de alto rendimento, não cabem outras coisas, né? Quando você começa a dispersar muito a sua atenção e tentar abraçar vários projetos ao mesmo tempo, é o começo do fim da tua carreira. É muito difícil de você abraçar tudo ao mesmo tempo. E eu sou um cara muito assim, né? Se eu não fizer isso aqui, cara, para mim não dá certo. Eu tenho que focar muito, tenho que me dedicar muito. E lá no Rio, eu tive feedback muito bom da diretoria da Globo também. O pessoal falou, cara, se você precisar de alguma coisa, se tiver aspiração de alguma coisa, procura a gente e tal. Então, eu tive uns feedbacks bons, assim, de pessoas que eram apresentadores, comentaristas, jornalistas, da diretoria. Então, o pessoal fala que eu poderia até tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Mas, cara, Ted, eu não tenho, assim, eu acho que tem gente que tem esse objetivo, né, esse sonho de buscar isso, e aí
efetivamente, para mergulhar nisso, existe toda uma preparação, né? Você é jornalista há vários anos, você sabe que existe toda uma preparação para você trabalhar com alguma coisa. E seja lá o que eu for fazer, quando eu encerrar minha carreira como atleta, eu vou ser um faixa branca, né? Óbvio que você carrega algumas experiências, mas eu vou ser um faixa branca ali, eu vou ser um aprendiz, eu vou ter que me colocar muito como ser muito humilde realmente, assim, de buscar o meu lugar, sabendo que tem muita gente na minha frente, sabe? Então, não sei. Pode ser uma possibilidade aí que eu nem tinha pensado. Você que levantou essa hipótese, eu não tinha pensado, mas a gente não sabe, né? Não sei, quem sabe. Eu te falei isso não só pelo Flávio Campos ser judoca, mas também por você, obviamente, falar muito bem, se expressar muito bem. Então, como comentarista, isso é muito importante, né? E como apresentador também, isso é muito importante. Fora, é o que você falou, é um outro aprendizado, é um outro início, né? É um outro guilheiro que está começando. É como um guilheiro, mais ou menos como um guilheiro com 5 anos de idade lá, começando no judô, mas com outra idade, outra coisa completamente diferente. E a gente falou de várias áreas, eu queria citar o Rogério Sampaio também, né, no COB, né? Também outro judoca, medalha de ouro em Barcelona, também com outra função ainda mais ligada ao esporte, né? O Flávio não seja, o Castro Filho não seja, mas a política aqui é um pouco mais distante às vezes. E, Guilherme, a gente está caminhando aí para o final da live, eu queria que você falasse a respeito do atual momento do judô brasileiro. Como é que você qualifica o atual momento do judô brasileiro, novos talentos, enfim? Atual tá meio esquisito, né? Porque a gente não sabe nem o que vai acontecer agora com a história da pandemia, assim. Um pouco antes, né, quando a gente pega os momentos que antecederam a pandemia, até vamos dizer, até quando tudo estava normal, a gente não estava bem, Ted, essa é a realidade. Assim, o judô como um todo não estava muito bem. A gente tem realmente remado muito em relação a resultado. Os resultados que a gente tem tido nos últimos anos, os últimos 2 anos, assim, se devem muito às meninas. O judô feminino tem carregado bastante o judô nas costas. Ela Silva, por exemplo. Cara, a gente, na verdade, a gente pegou uma geração feminina que é, de longe, a melhor geração do judô brasileiro, assim. Então, a gente pegou meninas como Sara Menezes, campeã olímpica, 3 medalhas em campeonatos mundiais, campeã mundial júnior. A gente pegou Rafaela Silva, campeã mundial júnior, campeã mundial adulta, campeã olímpica. Mayra Guiar, que é bicampeã mundial, 2 medalhas olímpicas. Se eu não me engano, a Mayra, ela tem 5 medalhas de mundial, ela tem 3 medalhas de mundial júnior, 4, mais 5 de mundial adulto. A Mayra é um monstro, assim, sabe? E a gente tem uma atleta também que, infelizmente, ela não ganhou medalha olímpica, embora merecesse muito, que era a Érica Miranda, que aposentou. E a Érica, se eu não me engano, ela tem 4 medalhas em mundiais, ou 5. Eu posso estar enganado aqui. E, infelizmente, as Olimpíadas que ela perdeu, assim, ela perdeu em coisa de segundos, assim, uma judiação, realmente. Então, quando a gente pega essas 4 meninas, principalmente, elas são muito vitoriosas, né? E elas carregaram muito o judô nas costas nesses últimos anos. Então, realmente a gente foi muito abençoado de cair essas 4 meninas, e eu acho que o mais curioso, você pega a Rafaela, veio de uma comunidade da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Aí você pega a Mayra, veio lá de Porto Alegre. Aí você pega a Érica, ela veio de Brasília. Acho que, se eu não me engano, a Érica é de Ceilândia. Enfim, ela é de Brasília ali. E aí você pega a Sara, que é de Teresina, Piauí. Então você pega 4 meninas de 4 histórias diferentes, de 4 lugares absurdamente diferentes, e que se tornaram, assim, as maiores judocas da história do Brasil. A realidade é essa, né, em termos de resultados e tal. E, assim, a gente teve alguns resultados também no peso pesado masculino. O Rafael Silva, que ganhou medalha nas últimas 2 Olimpíadas, ganhou medalha em 3 mundiais, e o Davi Moura também ganhou medalha no Campeonato Mundial de 2017, se eu não me engano. Só que depois de 2018, 2019, os 2 atletas passaram em branco nos mundiais também, né? Então, assim, é muito complicado, assim, a gente está num período... A gente está assim, é muito difícil de analisar o que está acontecendo no masculino, assim, principalmente, né? Mas eu diria que a gente tem um problema de entre-safra, isso é normal, isso acontece. A minha geração foi uma geração muito vitoriosa.
Era eu, Thiago Camilo, João Derli, Luciano Correia, então medalha mundial, medalha Olimpíada, assim. Então, de certa forma, a gente ficou um pouco mal acostumado. Eu acho que a gente parou um pouco no tempo em relação a algumas coisas também, né? Hoje, Ted, tem um fenômeno que é o seguinte, e a gente pode até pensar um pouco no futebol em relação a isso também. Quando a gente para de evoluir, não é que a gente para, a gente anda para trás, né? A evolução das coisas está muito rápido. Então, muito rápido. Então, assim, ela não é só em termos tecnológicos que a gente vê o dia a dia, como as coisas estão. Você pega, eu sofri isso muito com a minha lesão. O fato de eu ter ficado 2 anos parado fez com que eu ficasse muito atrás em termos de adaptação de regra, de realidade de luta, essas coisas. E aí todo o esforço que eu fazia para me readaptar, quando eu chegava nesse ponto, tava todo mundo já lá na frente de novo, entendeu? Então, eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa evoluir, assim, sabe? A gente ainda é muito preso em algumas tradições, não as tradições do judô em si, a ritualística, essas coisas, a gente tem que permanecer com elas. Mas eu diria muito em termos de preparação física, em termos de planejamento, em termos de estudo técnico, estudo tático. Hoje a gente está no mundo da data análise, hoje a gente tem ferramentas assim de data análise que são monstruosas, sabe? Você pega o Japão, por exemplo, que voltou a ter hegemonia, eles têm pelo menos uns 10 profissionais lá que trabalham com análise de dados, né? Só que não é um profissional de educação física que vai lá e se mete a mexer com números sem dominar a intuição daquilo. São caras que sabem métodos quantitativos, que estudam, que trabalham, que têm intuição disso. Fazem análise de verdade. Então, tem algumas coisas no Brasil que a gente faz um pouco de faz de conta, entendeu? A gente tenta fazer, mas não faz de verdade. E aí a gente vê os outros países evoluindo, as coisas andando e a gente ficando para trás. Então, assim, eu acho que a questão do esporte como um todo, do judô, né, a gente teria que fazer uma reflexão de verdade, de mudança. A gente precisa mudar algumas coisas, a gente precisa galgar novas possibilidades, sabe? Ter novas ideias. A gente precisa dar uma renovada nas coisas, sabe? Então, eu não sei, vamos ver se nesse período de quarentena aqui tem esse tempo para pelo menos nivelar um pouco as coisas e a gente tentar se adaptar e tirar bom proveito disso, né? De repente fazer algumas coisas diferentes, enfim. Eu acho que a gente... E tem uma outra coisa até que a gente perdeu também, o processo seletivo no Brasil sempre foi uma coisa igualitária. Então, como é que funcionava? Era seletiva. Então, todo mundo entrava no mesmo bolo, o menino ou a menina que saísse de lá, campeão, ia lá e ia para a Olimpíada. É o melhor processo seletivo para o mundo de hoje? Não. Hoje a gente tem que estar pronto para lutar contra os estrangeiros, a gente tem que lutar um circuito mundial ao longo do ano todo. Então, não faz muito sentido como processo final, até porque, assim, você precisa classificar no ranking para ir para os jogos também, você tem que estar entre os 18, então não faz sentido falar só de seletiva. Mas eu acho que o processo como um todo tem que ser mais igualitário. A gente hoje, desde de 2016, o Brasil começou a selecionar os atletas. Então começou a escolher qual atleta para a comissão técnica tinha mais condição de chegar lá. Então a gente deixou de ter um processo meritocrático para ter um processo de escolha. Então, para você ir para as principais competições pelo Brasil, você tem que ter pontos no ranking mundial. O atleta que tem mais pontos, o atleta que luta o campeonato mundial, enfim, o campeonato pan-americano, essas coisas. Só que tem atletas que lutam mais do que outros atletas. Tem atletas que lutam competições que são teoricamente mais fracas do que outras. E embora haja uma tentativa de justificar, não, que hoje as competições são uniformes em termos de nível, elas não são mais fracas. Sim, existem competições que elas sempre vão ser mais fracas, sempre vão ser menos concorridas, né? E um grupo de atletas ele acaba sendo escolhido por se achar que aquele atleta é o que tem mais condição para ir para essas competições. Aquele atleta ele acaba tendo mais ponto e é um ciclo que vai se retroalimentando. E aquele atleta é o atleta que classifica para ir para os Jogos Olímpicos e não necessariamente é o atleta que poderia ser o melhor. Então, eu acho que uma das coisas que a gente poderia voltar a ter no Brasil, adaptado à nova realidade de ranking mundial, é ter um sistema mais igualitário, de você colocar todo mundo na linha de partida e mandar. E o atleta que for melhor, isso num espaço de tempo razoável, pelo menos um ano, entendeu? Não pensar em 3 meses. Eu fiz 2 competições e fui mal, o outro fez 2 competições e foi razoável, a gente só investe nesse e esquece do outro.
eu acho que acaba sendo uma coisa muito míope, entendeu? Então, talvez isso também seja um dos ingredientes para a gente refletir no judô brasileiro, da gente buscar realmente o melhor. E o melhor não por uma opinião, não por uma questão subjetiva, mas sim por fatos concretos, que é o resultado. O resultado dentro de um período razoável, entendeu? Então, essa é uma discussão muito ampla, assim, e óbvio que tudo que eu falo aqui tem um pouco de opinião, tem um pouco de vivência, tem um pouco de sentir a opinião das outras pessoas também, mas o fato é que a gente perdeu um pouco de espaço, sim, no mundo. Leandro, eu queria te agradecer pela atenção, pelo grande papo, pela entrevista. Que é bem o que você falou, que esse período sirva de reflexão para o judô em si, para o esporte em si, para todo mundo, né? Isso vale para qualquer área, exatamente isso que eu ia comentar, você comentou muito bem. E queria agradecer muito pela tua participação. Muito obrigado. Não, obrigado, Ted, pelo convite. Te peço desculpa até pela dificuldade, às vezes, comigo aqui. Parte do meu período de quarentena aqui é um isolamento geral mesmo, assim, eu com o celular ando meio difícil mesmo, e você foi um... Quando ele colabora... você foi um guerreiro, cara. Obrigado por não desistir de mim. Isso é importante. E, espero que tenha sido legal mesmo aí, que tenha te atendido da melhor forma. E vamos torcer para que a gente saia dessa história de pandemia melhor e que, pelo menos como indivíduos, né, que a gente consiga realizar as coisas que a gente deseja. Com certeza, Guilherme. Vai passar, tenho certeza. Pessoal, muito obrigado pela atenção e até explicando, né? Eu expliquei no início, volto a explicar no final. O Anderson Firmino, que participa, nós participamos geralmente do Live Só Esportes, entrevistando. Ele não pôde estar presente hoje em razão de um outro compromisso de trabalho que ele esperava concluir em tempo do programa. Infelizmente, não foi possível. Aí, por isso, ele não participou e o Ted Sartori entrevistou, teve o prazer de reencontrar, de voltar a falar com o Leandro Mineiro, de entrevistar o Leandro Mineiro, e principalmente no momento em que ele não está lesionado, porque várias vezes isso aconteceu. Pessoal, muito obrigado, um grande abraço, até o próximo Live Só Esportes, sexta-feira que vem, dia 19, 11h30 da manhã. Tchau, tchau.